Meus caros, e afinal o apagão causou vítimas. Ao contrário do que disse o governo, durante quase 2 dias não tinha havido vítimas nenhumas, tinha corrido tudo da melhor maneira, como se fosse possível nós termos produção própria de energia e nada disso ter sido aproveitado porque houve um problema em Espanha. Meus caros, ninguém explicou isto até hoje. Nós somos autossuficientes apenas em 60 e tal % de energia elétrica. Mesmo assim, são 60 e tal. Estávamos a importar apenas 30. Então, se esses 30 falharam por um problema que houve em Espanha, a que nós somos completamente alheios, porque é que ao menos a nossa energia que nós estávamos a produzir, as eólicas, as solares, as barragens, tudo isso estava a funcionar. O sol não acabou, a água nas barragens também não e o vento também não. Mas o que é certo é que muitas eólicas pararam. Também falta explicar isso, porque é que as eólicas pararam. Bom, seja como for, nós tínhamos uma produção pelo menos de 2/3 da energia que nós necessitaríamos, tanto que estávamos a importar apenas 1/3. Bom, mas apesar disso dizem que tudo correu muito bem. Mas não correu muito bem. Temos pelo menos uma vítima, que é esta que vamos ver, analisar, porque o governo simplesmente não a conseguiu continuar a esconder. A Ministra da Saúde deu instruções para que seja aberto um inquérito à morte de uma mulher no dia do apagão. A notícia foi revelada ontem pela RTP. Uma mulher de 77 anos que estava ventilada acabou por morrer. O INEM demorou mais de meia hora a chegar ao local. E a primeira pergunta que se faz é porque é que demoraram tanto tempo a dizer isto, porque é que continuaram a mentir dizendo que não tinha havido vítima nenhuma do apagão. Já estava inconsciente. Ela... Depois de António Casimiro ter contado o que aconteceu à mãe no dia do apagão... Quando eu liguei para o INEM, estava a 50%. A bateria gastou, eu meti o oxigênio e eles não apareceram. Imaginem a dor deste indivíduo, o pânico desta pessoa a ver a bateria a baixar, à espera do INEM e o INEM sem aparecer, até que se chega ao momento final. E este filho a ver tudo com os seus próprios olhos, a assistir a tudo. Imaginem a dor, o pânico, a ansiedade por que este homem passou. Disseram que já vinham, demoraram 40 minutos, quando chegaram a minha mãe estava morta, a olhar para mim. Os técnicos de emergência médica mostram-se surpreendidos com esta notícia e criticam o governo por ter declarado que não existiam vítimas. Mas antes disso, os técnicos do INEM deviam estar chocados pela sua falta de resposta, porque, como vamos ver a seguir, a distância cobrir-se-ia normalmente entre 5 e 10 minutos e nunca em 30 e tal minutos ou 28, como agora veio uma nova versão que afinal foram só 28, quando a distância, pouco mais do que 5 minutos, demoraria a percorrer. Assumir à partida e sabendo que houve muitos constrangimentos, desde logo nas comunicações, que é uma das áreas mais críticas da emergência, assumir que não houve consequências nem vítimas é claramente excessivo e até uma irresponsabilidade. Contactado pela RTP sobre este caso no Cacém e apesar de todos os meios terem sido ativados, primeiro o Ministério da Saúde disse que não tinha conhecimento, depois acrescentou que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil também não. Por escrito, a Proteção Civil assume isso mesmo, lembrando que no Centro de Coordenação Operacional Nacional esteve em permanência um oficial de ligação do INEM e em nenhum momento reportou esta situação. Então o que esteve lá ele a fazer? O que estava lá ele a fazer? Ou será que foi tomar um cafezinho e demorou 48 minutos a tomar esse dito cafezinho na conversa com os amigos? Então, mas não está lá um oficial de ligação? O que esteve ele a fazer se nem sequer reportou este caso a ninguém? Queria escondê-lo? Era ele que queria escondê-lo? Não parece. A RTP, o INEM confirma que a chamada foi às 15h52 e que a equipa VMER se encontrava no local às 16h28, 36 minutos depois. 36 minutos depois para percorrer uma curta distância, como vamos ver a seguir. O tempo de deslocação, dizem, deveu-se ao trânsito muito condicionado. Confirmam que encontraram a utente em paragem cardiorrespiratória. E pronto, fica o problema resolvido, é menos um problema, vamos para a próxima. Tratam as pessoas como se fossem animais, piores do que animais, porque nem os animais se tratam assim com esta displicência, com este laissez-faire, laissez-passer, alguma coisa se há de arranjar, pontapé para a frente. Não pode ser assim, o ser humano
o português não pode ser tratado desta maneira pelos técnicos do INEM e pelo SNS. 36 minutos para uma resposta de uma viatura médica, ou meio mais diferenciado do nível de emergência em Portugal, para responder a uma ocorrência, é de facto excessivo. Se foi a da Amadora, que é a mais próxima, demora cerca de 5 minutos a chegar ao Cacém, portanto ficam por explicar o que é que fez nos outros 31 minutos. E fica por explicar mesmo, porque eu já sei como isto funciona, eu já sei há muitos anos, infelizmente não é só de agora. Fica por explicar mesmo, é assim que este caso vai acabar, como todos os outros que envolvem grandes confusões, grandes broncas, neste caso uma vida humana que se perdeu. Ninguém explica nada, meus caros. Isto vai arrastar-se para cair no esquecimento mais à frente. Dizia Jorge Coelho que o povo português, a sua memória não é mais do que 6 meses. Eu neste momento acho que não é mais do que 3 semanas, porque há tanta informação, ou melhor, tanta desinformação, que uma entra no lugar da outra e passado 15 dias já ninguém se lembra de nada. Mas não pode ser assim. Não pode ser assim. Primeiro veio os bombeiros, pareciam baratas tontas. Porquê? Porque o Ciresp não funcionava. O Ciresp não funcionava nem funcionou. Mais uma vez um investimento de 770 milhões de euros falha. Quando é preciso, é o primeiro a falhar. Já tínhamos visto isso nos incêndios de Pedrógão, em 2017, estamos em 2025, passaram 8 anos, nunca houve uma crise grave no nosso país em que o Ciresp fosse necessário que ele não tivesse falhado. E agora vem a grande notícia, mas disso falaremos noutro vídeo, de que vamos deitar fora o Ciresp, ou seja, vamos deitar fora 770 milhões de euros, ninguém vai ser responsabilizado, não vamos chamar ninguém à pedra, fica tudo bem. António Costa, que cortou grandes valências do Ciresp anterior, versão 1, também ninguém lhe vai perguntar nada, até porque ele tem mais que fazer agora, está a tratar da sua vidinha lá fora. A verdade é que morreram 100 e tal pessoas em Pedrógão, houve outros falhanços graves do Ciresp e agora, neste caso, é a 3ª ou 4ª vez em que nós precisamos do Ciresp e ele não está lá. Só o dinheiro é que esteve lá para alguém receber. Quando é preciso o serviço não está lá. É uma pouca vergonha e vamos gastar agora outro tanto para termos aquilo que já devíamos ter há muito tempo. Deu ao óbito da minha mãe e teve que ir à esquadra para comunicar à polícia que não havia comunicações do Ciresp. Isto faz sentido, um médico do INEM ter que ir à esquadra porque os contactos não estão de todo a funcionar? De todo. Uma equipa de uma viatura médica de emergência e reanimação é o nível mais diferenciado que o INEM consegue garantir. Não faz sentido nenhum estar ocupada numa situação que já não tem salvação possível. De ter alguém de ir à esquadra, nunca seria o médico da Veneiro? Foi o médico que foi à esquadra dizer que não havia Ciresp. Entretanto, a doente lá estava. Pronto, neste caso já tinha morrido, não é? Mas podia ainda não ter falecido. Vai o médico é que vai dizer à esquadra que não há Ciresp? Nunca seria o médico da Veneiro. A Veneiro tem que ficar disponível o mais rápido possível para outra emergência. Nós temos no país 44 viaturas médicas. Se as estivermos ocupadas com burocracias, quer dizer, deixam de estar disponíveis para salvar a vida. Claro. Já depois da reportagem, emitida no telejornal, o Ministério da Saúde informou que decidiu pedir uma auditoria à Inspeção-Geral de Atividades em Saúde. Como sempre, vai uma auditoria, as conclusões nunca chegarão, entretanto metem-se outras notícias, as pessoas esquecem-se disto tudo e lá fica no rol do esquecimento. Se não houvesse o apagão, a minha mãe estava viva. Os procedimentos no Instituto de Medicina Legal estão a ser concluídos. O funeral será este sábado. Ora, aí está, o funeral vai ser realizado no sábado e fica um caso esquecido. Será que fica mesmo? Mas, meus caros, este e outros casos não podem ficar no esquecimento. Não pode continuar a ser este o fado português. As coisas correm mal, vamos abrir uma investigação, vamos abrir um inquérito, já vamos apurar tudo. Recordemos que temos lá um indivíduo a apurar há quase 10 anos, nunca apurou nada, que é o nosso Presidente da República, não é? E agora ultimamente calou-se, graças a Deus calou-se, aquela matraca falante que não serviu para nada, a não ser, ao princípio, para nós desenjoarmos um pouco da múmia paralítica, que agora voltou outra vez, parece que voltou à vida, alguém lhe deu alguma injeção, aquele zombie. A verdade é que, ao princípio até foi giro, porque tínhamos saído de uma múmia paralítica para um indivíduo que falava por cotovelos, mas também pouco ganhamos ou nada. Eu, neste momento, digo que nada ganhamos com isso. Bom,
Este caso não pode continuar no esquecimento, nós temos que nos lembrar deste caso e vamos ter que perguntar às autoridades mensalmente o que é que se passou com este caso, quais foram as conclusões tiradas e, acima de tudo, mas disso deixaremos para outro vídeo, o que é que vai acontecer a quem gastou 770 milhões, não é 1000, o jornalismo foge da matemática dos números como o diabo da cruz. Nós não gastámos 770 mil, como já ouvi para aí dizer, gastámos 770 milhões. Nós nem imaginamos o que são 770 milhões. Portanto, nem se consegue perceber o que é esse valor para um sistema de comunicações. De comunicações apenas. Vejam quanto é que nos gastou esta enormidade. Isto foi realmente uma alarvidade, foi uma festa, como diria a antiga Ministra da Educação, foi uma festa, as escolas, foi a festa nas escolas e depois o ensino cada vez pior. E aqui é igual. O PS o que faz é deitar dinheiro aos milhões para cima dos problemas, alguém se abotoa com eles, alguém com certeza lhe calhará qualquer coisa na bolsa, no saco que tem aberto ao lado, e a verdade é que os problemas não se resolvem. Ainda se resolvessem, era como o outro. A gente, pronto, foi um roubo, mas funciona. Mas é que não. É um roubo gigantesco e depois não funciona. Alguém tem que ser confrontado com este escândalo imenso do Ciresp. Reparem, isto não pode continuar assim. Nós temos que fazer alguma coisa. Bem sei que o Pedro Nuno Maserati meteu na TAP 3.500 milhões de euros. Ainda é quase 5 vezes o Ciresp. É que nós chegamos a pontos de não imaginar sequer que valores é que estamos a tratar. São coisas absolutamente absurdas para um país pequeno e pobre, cada vez mais pobre, em que as pessoas, os portugueses, são cada vez pior tratados para se conseguir ajudar outros que vêm cá só para isso. Mas isso é outro assunto, meus caros. Não nos vamos esquecer do caso desta senhora a quem o SNS, seja o INEM, seja o que for, deixou morrer por simples falta de ajuda. Muito obrigado e até à próxima.